Salmo 2, 12, diz assim a palavra do Senhor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Senhor, nós te damos graças por tua santa palavra. Pedimos o auxílio do teu Espírito Santo neste momento. Que o Senhor conceda a nós a graça de ouvir e colocar em prática em nossas vidas a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Usa o teu servo por tua infinita misericórdia. Abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez uma pausa no estudo de Timóteo. Vamos fazer uma breve meditação nesse versículo hoje. Esse salmo é um salmo messiânico. Ele fala do Messias, ele fala da esperança de Jesus Cristo vir. E quando chega ao final do salmo, nós lemos o último versículo, há uma ordem sendo feita pelo Senhor. Beijai o filho, para que não se irrite. E esse é o tema da mensagem, beijai o filho, para que ele não se irrite. Pode parecer, poxa, mas que mesquinho, se não beijá-lo ele vai ficar irritado. Mas é porque este filho é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Ele é quem deu a todos vida, respiração e tudo mais. Não só isso, ele abriu mão da sua glória, veio a essa terra como um ser humano, em figura humana, viveu vida perfeita, santa, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e agora ele convoca os homens a que o beijem para que ele não se irrite. Este beijar significa amá-lo, demonstrar afeto por ele, respeitá-lo, honrá-lo. Quando até hoje tem este costume de reverência à autoridade, nem sempre aqui no país, aqui no nosso não há respeito à autoridade nenhuma, mas em alguns lugares quando se chega a uma autoridade as pessoas pegam sua mão, beijam, né? É um sinal de respeito, de reverência, de honra. E é isso que o Salmo está dizendo aqui. Beijai o filho, honrai-o, amai-o, demonstrai afeto por ele. Para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Nosso texto diz que aqueles que não demonstrarem afeto pelo Senhor aqui vão perecer pelo caminho. Aqueles que não demonstrarem amor pelo Senhor aqui, que não demonstrarem honra pelo Senhor aqui, perecerão no caminho e terão que lidar com a ira do Senhor. E esta é a mensagem do Evangelho. Os homens, todos eles, estão debaixo da ira de Deus. Mas nenhum deles, na realidade, quer beijar o Filho, nós sabemos disso. Nenhum de nós aqui, se hoje nós podemos olhar para nós e pela infinita misericórdia dizer: há afeto no meu coração por Cristo. Eu amo ao meu Senhor, como nós cantamos. Jesus, eu te amo. E o teu amor por mim faz que eu sempre te busque. Um homem só pode dizer isso porque antes de amar a Cristo, Cristo destruiu a dureza do seu coração e mostrou o quanto Ele é amável, o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele é gracioso, a ponto de ter vindo morrer por pecadores como nós. Ele tem todo o direito de dizer aos homens: beijai o Filho, me honrai, para que não se inflame a minha ira. Porque sim, Ele é o Deus de toda graça, o Deus de toda misericórdia e todo amoroso. Mas Ele também é o juiz de toda a terra, diante de quem todos os homens terão que comparecer. O versículo termina dizendo: muito felizes todos aqueles que nele se refugiam. Muito felizes são todas as pessoas que aqui e agora já beijaram o Filho,
já se esconderam, já se refugiaram na sua proteção. Porque quando a ira se inflamar, estes nada terão a ver com a ira, porque eles estarão provando da bem-aventurança, da felicidade de terem sido encontrados por este Filho e terem seus corações transformados para poderem amá-lo. Aquele que já entregou o seu coração a Cristo, quando olha um texto deste, pode dizer: eu sou a pessoa mais feliz deste mundo, porque eu já encontrei refúgio seguro em Cristo, porque Ele já mudou a minha disposição interior para que eu o ame. Eu antes não o amava, eu antes não o buscava, eu antes não o desejava, mas Ele teve misericórdia de mim. Para o pregador do Evangelho, há muitas dificuldades, mas uma das maiores dificuldades que nós temos encontrado pregando a palavra do Senhor é falar às pessoas que têm certeza que são crentes, não sendo crentes. Porque elas ouvem a mensagem como se a mensagem não dissesse respeito a elas. Elas já são crentes, então elas pensam que já são crentes. Eu quero falar sobre este beijo do Filho, esse gesto de amor, em duas maneiras diferentes. Nós encontramos nos evangelhos, e aqui eu destaco o evangelho de Lucas, duas passagens em que há um beijo em Jesus. Mas em uma dessas passagens há um beijo que demonstra amor, reverência, rendição, adoração, e a outra um beijo que demonstra hipocrisia e culmina numa traição, e termina numa traição. Nós vamos ver aqui que é o beijo da sinceridade e o beijo da falsidade, e que estes dois personagens estavam próximos de Jesus. Inclusive, o beijo da falsidade é de uma pessoa que passou muito tempo com Jesus, que foi chamado de amigo de Jesus, que conviveu 3 anos e meio com Jesus. E mesmo assim, tendo convivido todo este tempo, ouvido todos os sermões de Cristo, visto todos os milagres de Cristo, mesmo assim, esta pessoa não era uma verdadeira convertida, não era um verdadeiro crente. E aí, irmãos, é que nós lidamos no nosso mundo agora, atual, na atualidade, com este grande fato. Há multidões de pessoas dizendo que creem no Senhor Jesus. Há igrejas lotadas em toda parte, mas há muito joio e pouco trigo. Há muita hipocrisia, falsidade. Há pessoas que se uniram a Cristo apenas externamente, mas seus afetos e seus corações não foram transformados. Se chegaram a Cristo muitas vezes por algum benefício que Ele poderia trazer, mas não tiveram seus corações afeiçoados a Cristo. Eles não podem dizer com todas as letras: eu amo a Cristo. Eles não podem, porque é mentira. Eles não o amam. Mas a primeira passagem que quero que os irmãos abram é Lucas 7. Nós vamos ver esta história muito conhecida, do versículo 36 ao 50. São muitos versículos, então eu vou resumir a história para os irmãos e focar nos versículos que quero chamar a atenção. Havia um fariseu que convidou Jesus para jantar na casa dele. Não era muito comum que os fariseus fizessem esse tipo de convite, ainda mais os fariseus que não gostavam muito de Jesus. Então este fariseu demonstrou algum respeito por Jesus e desejou a sua companhia. Chamou Jesus para entrar em sua casa. Mas quando Jesus adentrou esta casa, ele não foi muito cortês, não foi muito bem educado com Jesus. Naquela época era costume lavar os pés das visitas quando eles chegavam, porque eles vinham de longas caminhadas, né? Com terra, barro nos pés. Então, sempre que se chegava a casa, se lavava os pés, recebia-se afetuosamente dando um abraço, um beijo no rosto, né? Era o costume da época, mas o fariseu não fez nada disso com Jesus. Mas
Tudo bem, ele convidou, já tinha feito o que muitas pessoas não se atrevem a fazer, né? Ter alguma proximidade com Jesus. E eles estavam lá sentados à mesa, comendo, ele deu uma refeição a Jesus, mas nesse momento chegou uma mulher, o texto diz de uma mulher pecadora, provavelmente uma adúltera ou prostituta, não se sabe, mas uma mulher pecadora. E ela chega correndo, invade aquela casa, de algum jeito ela entrou naquela casa, ela foi direto aos pés de Jesus, ela começou a chorar nos pés de Jesus, ela tirou o seu cabelo e começou a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos, porque ela encharcou os pés de Jesus de lágrimas. Depois de enxugar com os seus cabelos, ela não parava de beijar os pés de Jesus. O fariseu, olhando aquela cena, disse assim, em pensamento, se esse homem é um profeta mesmo, se ele é quem diz ser que é, ele não deixaria essa mulher se aproximar dele e fazer o que está fazendo. Veja o versículo 40. Depois que o fariseu pensou isso consigo mesmo, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não me cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aqui, irmãos, nós vamos comparar 2 beijos. Nós vamos ver o amor e a adoração desta mulher pecadora. Por que será que essa mulher entrou correndo naquela casa e foi direto aos pés de Jesus? Que coragem é essa que essa mulher teve de entrar numa casa com homens? Não era comum isso naquela época de jeito nenhum. E com a fama que ela possuía, entrar numa casa de um fariseu, eu não sei se vocês conseguem imaginar o que é isso. Os fariseus, quando andavam pela rua, irmão, as pessoas se escondiam deles, porque eles eram os santos. Então as pessoas falavam, não posso me aproximar destes homens. E a mulher teve a ousadia de invadir a casa de um. Mas é que, possivelmente, essa mulher tinha ouvido algumas mensagens dos lábios de Nosso Senhor. Quem sabe ela não tenha ouvido, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve. E a mulher, que durante muitos anos vem carregando o seu fardo de pecados pesadíssimos sobre as costas, disse, eu preciso aliviar este fardo pesado e encontrar descanso neste mestre. E ela foi correndo sem se importar com nada e com ninguém. Então nós estamos vendo, irmãos, que a verdadeira conversão a Cristo, uma pessoa que realmente se rendeu a Cristo, que teve uma fé verdadeira demonstrada, ela começa com lágrimas de arrependimento e um desejo de se lançar sobre o único que pode perdoar seus pecados. Uma pessoa verdadeiramente convertida, que verdadeiramente creu no Senhor, ela não coloca a sua esperança em ser uma boa pessoa. Ah, não, mas eu vou para o céu porque eu sou uma boa pessoa, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sei que a maioria dos irmãos pode saber disso. Utilize isso para pregar o Evangelho também, então. Ah, não, eu sou uma boa pessoa, vou para o céu, não faço mal a ninguém. Não, eu agrado a Deus porque eu faço isso, eu faço aquilo. Aquela mulher não tinha nada a oferecer. Nada a oferecer a Cristo. Ela foi atrás do que Ele poderia oferecer a ela. O perdão de pecados. E ela foi ali derramar as suas lágrimas. Ela amou ao Senhor
porque ele havia amado antes. Quando ela possivelmente ouviu uma de suas mensagens para que ela viesse até ele. E ela foi e se lançou ao Senhor. Uma verdadeira conversão, então, tem um quebrantamento. Hoje é muito difícil saber quem é crente e quem não é, não é? As pessoas têm muita dificuldade em discernir isso. Quem é crente, quem não é? A pessoa vai na igreja, carrega uma Bíblia, diz um versículo ali, diz outro acolá, é crente, diz que é crente, é irmão, tudo. Irmãos, mas se uma pessoa não demonstra, nunca demonstra esta marca, porque esta marca aqui, irmãos, não pense que é apenas inicial, não. Ela até aumenta no decorrer da caminhada cristã. O se lançar aos pés do Senhor e chorar e beijar seus pés é algo que continua e cresce cada vez mais na vida do crente, do verdadeiro crente. Ele vai aprendendo. Isso não é apenas um evento isolado, uma conversão. Na minha conversão foi assim, eu me rendi, mas depois... Não, irmãos. Este deve ser a vida do cristão. Este constante se lançar aos pés de Jesus, derramando suas lágrimas, derramando sua adoração a Ele, beijando seus pés. Os irmãos sabem que o cabelo da mulher, conforme 1 Coríntios 11, é a sua glória. E quando ela chora, tira seus cabelos para enxugar pés que vieram de uma caminhada. Eu não sei se vocês imaginam a cena, não sei se qualquer irmã teria coragem de tirar seus cabelos para enxugar pés de alguém. Ainda mais vindo de uma longa caminhada. A mulher reconheceu tanto a dignidade daquele de quem ela estava na frente, que sua glória não era nada. E ela se lançou completamente aos pés. E beijava aqueles pés. Este fariseu, irmãos, é a prova do que eu estou dizendo. De que uma pessoa pode chamar Jesus para dentro da sua casa, ter bom conhecimento de coisas, porque o fariseu conhecia possivelmente, ou com certeza, muito mais escritura do que aquela mulher pecadora. Conhecia, mas foi ela que se lançou aos pés do Senhor e beijava, demonstrando amor e adoração. Então esta é a verdadeira conversão, irmãos. Quando uma pessoa reconhece que ela não é nada, para se lançar aos pés do Senhor. Irmão, mas eu já sou crente, o que eu faço com esta verdade? Continua, irmãos, se lançando aos pés do Senhor, reconhecendo a sua dignidade. Isso é prova segura de que uma verdadeira obra do Espírito Santo foi feita em você. Uma verdadeira obra de regeneração foi feita em você. Você pode até tentar fingir por um tempo essas coisas, mas só o verdadeiro crente tem essas coisas no seu interior, porque seu coração foi mudado. Seu coração foi realmente mudado para amar seu Senhor. Em Lucas 22, no versículo 47 e 48, nós agora vemos um beijo também. O primeiro beijo, nós vemos uma mulher pecadora se curvando, se lançando em terra, beijando os pés. Este segundo beijo, nós vemos um homem vindo com uma grande multidão de soldados, sem se curvar, mas bastante ereto, inclusive, em pé, e dá um beijo de falsidade no Senhor. Falava Jesus ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Nós iniciamos o Salmo 2, versículo 12, dizendo: beijai o Filho. E aqui nós estamos vendo Judas beijá-lo. Mas este beijo é um beijo falso. Esse beijo é um beijo hipócrita. Você conhece Judas, todo mundo conhece, né? Você já parou para pensar, irmãos? O tanto que Judas demonstra o que é a natureza humana, o quanto o homem caído e pecador, depravado, ele não se rende a Deus se não houver uma obra sobrenatural do Espírito Santo no interior do homem. As pessoas dizem: mas se virem milagres, elas se convertem. O que falta para ter mais conversão é mais poder e milagre.
Judas viu o que ninguém aqui jamais verá, possivelmente. A quantidade de milagres que o Senhor fez. Ele ouviu sermões e mensagens do maior pregador que já pisou nesta terra, o próprio Senhor. Ele escutava um homem que nunca pecou, que jamais pecou. Ele viu cegos enxergarem, paralíticos voltarem a andar. Ele viu coisas maravilhosas. E não um ou outro, várias vezes. Até morto ressuscitar ele viu. Ele inclusive certa vez, indo de 2 em 2, recebeu poder para operar milagres. E sabe, irmãos, durante todo o tempo ninguém nunca desconfiou dele. Ninguém nunca desconfiou de Judas o tempo todo. Ninguém nunca desconfiou dele. Ele agia como os demais, ele falava como os demais, inclusive ele tinha um cargo de responsabilidade, ele cuidava do dinheiro. Os evangelhos vão mostrar que ele roubava o dinheiro, né? Mas isso João disse depois, no momento ele não sabia que isso acontecia. Então pense aí, irmãos, que uma pessoa, e é isso que nós precisamos entender, uma pessoa pode frequentar um lugar religioso, uma pessoa pode ouvir mensagens, uma pessoa pode falar como as outras, mas o Senhor conhece os que são seus. O Senhor olha o interior dos homens, onde ninguém pode olhar. Antes de continuar neste texto, o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 63 e 64. É dito: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o havia de o trair. Eles não sabiam, irmãos, mas desde o princípio Jesus sabia quem pertencia a ele e quem não pertencia a ele. Jesus sabia que entre aqueles que andavam com ele havia um traidor e descrentes. Quando se pergunta assim, você tem certeza da sua salvação, irmão? Então, é bom quando o crente responde, sim, eu tenho certeza, porque há imensidão de textos que demonstram que uma pessoa que Jesus salvou jamais se perderá. Jamais se perderá. Há uma imensidão de textos dizendo isso. Que Jesus dá a vida eterna, que ninguém pode arrebatar da mão. Há uma imensidão de textos. Mas, eu acho que praticamente todos os crentes, todos, já se perguntaram, será que eu sou salvo mesmo? Será que há verdadeiramente uma obra da graça realizada em mim? Será? Será que realmente eu sou salvo? Estes textos nos fazem refletir isso. Poxa, será que realmente houve uma obra verdadeira do Espírito Santo no meu interior? Será que eu carrego as marcas do verdadeiro cristão? Será que eu amo a Cristo de verdade? E como a gente faz para saber isso? Como a gente sabe se verdadeiramente a gente ama o cristão? Porque aí há um problema, irmãos. E qual é o problema? Há falsos crentes que têm certeza absoluta de que foram salvos e de que são cristãos. Mas eles não são. E há verdadeiros crentes que têm dúvidas acerca da sua salvação. Mas veja, é melhor um verdadeiro crente que tem dúvidas de sua salvação e que é salvo, do que um falso crente que tem certeza da sua salvação, mas que no final de sua vida terminará no inferno. E isso é seríssimo. Em 2 Timóteo 2, 22, diz: o Senhor conhece os que são seus e aparta-se da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor. Qual é uma das evidências de que alguém é crente verdadeiro? É que ele aparta-se da iniquidade. Mas veja que essa é uma evidência, até de certa maneira, externa. Qualquer um consegue ver uma pessoa que se aparta da iniquidade. Isso que os olhos humanos veem. Mas e no interior? Quando Deus sonda o interior? Quando Jesus sondava o interior deste homem Judas, que veio a ser o traidor, ele já sabia que ele nunca havia crido de verdade, que ele era um falso.
Os demais discípulos não sabiam, porque ele fazia tudo como os outros. Tudo direitinho. Mas no seu interior nunca houve afeto verdadeiro por Cristo. Nunca houve amor verdadeiro por Cristo. Ele não havia nascido de novo. E essa, irmãos, é uma das coisas mais importantes para nós sabermos. Pertenço a Cristo ou não pertenço? Isso muda completamente a vida de um homem. Se ele tem certeza que pertence a Cristo, que houve uma verdadeira obra da graça no seu interior, irmão, isso é difícil de discernir, porque às vezes eu faço umas coisas que parece que eu não sou crente, não. Eu cometo uns pecados que parece que eu não sou crente. Para mim eu até afirmo isso, que todo verdadeiro crente já duvidou ser crente. Todo verdadeiro crente já duvidou ser crente um dia quando caiu em algum pecado. Mas isso só mostra uma consciência mais ativa. Uma consciência que tem temor ao Senhor e diz: como eu posso ter cometido esse pecado pertencendo ao Senhor? E o verdadeiro crente terá uma obra genuína do Espírito Santo conduzindo ele frequentemente ao arrependimento. Ele não será perfeito, mas seu novo coração, sua nova vida, em sua nova vida, ele quer inteiramente agradar a Cristo. Ele quer inteiramente amar a Cristo. Ele quer inteiramente servir a Cristo em sua nova vida. Para concluir, irmãos, nós vimos aqui 2 beijos. O beijo de uma mulher que se rende e o beijo de alguém que foi um hipócrita, que fingiu o tempo todo. Para que uma pessoa, irmão, goze de mais certeza da sua salvação, porque um verdadeiro crente salvo, ele deve ter certeza da salvação, mas a alegria nisso pode diminuir, ele pode ficar na dúvida de acordo com o que ele tem andado, porque se ele tem entristecido o Espírito Santo, se ele tem andado no pecado, se ele tem se afastado do Senhor, então não tem como ele não ficar triste diante dessa situação. Então, ele fica triste. Ele se sente mal. A certeza da salvação para qualquer crente é garantida, mas a alegria neste fato depende muito de como ele anda em santificação diante do Senhor. Não sei se os irmãos conseguiram entender isso. Irmão, um verdadeiro crente, ele é salvo. Ele tem a certeza da salvação, mas esta alegria da salvação depende de como ele tem andado neste mundo. Se você está triste, se a sua comunhão com Deus se você está até envergonhado, eu peço para que você se arrependa diante do Senhor. Peça forças para caminhar com Ele. Quando Davi pecou, ele disse: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Está difícil de servir a Deus. Ore como Davi orou: restitui-me a alegria da salvação. E se você não tem nenhum tipo de afeto no coração por Cristo, se até mesmo ouvir a palavra do Senhor é cansativo, se meditar nas coisas do Senhor é um fardo enorme, verifique se você realmente nasceu de novo. Verifique se você realmente tem algum afeto verdadeiro por Cristo. Porque os que amam ao Senhor, amam a sua palavra. Esta é a obra da graça. Esta é a obra do Espírito Santo. O Senhor nos faça, durante toda a nossa vida, como aquela mulher que não se importou com os fariseus e foi aos seus pés. Senhor, ajuda-nos no nosso caminhar a amar ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver em completa rendição e adoração. Aquele irmão e irmã aqui presente que perdeu a alegria. Ó Senhor, pelo arrependimento, conduze-o de volta aos teus pés, para encontrar o lugar das lágrimas, da devoção, da adoração, o prazer da tua presença, Senhor. Que não haja em nós, em nenhum de nós, um coração como o de Judas, de hipocrisia, de falsidade, que vive um engano. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém.